you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook. I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. E o Emanuel foi para o Canadá fazer o mestrado dele, ficou trabalhando no Canadá durante um bom tempo, e a empresa que ele trabalhou no Canadá, o mestrado que ele fez foi especializado em soldagem, acabou levando ele para um projeto lá na Coreia do Sul. E ele falou um pouco da realidade que ele tem vivido lá na Coreia do Sul. E hoje, por outro lado, a gente enfrenta hoje aqui no Brasil um pouco mais forte do que a gente tinha ouvido na última semana passada. Pelo menos na semana passada ainda estava algo muito especulativo. Há quantos casos de coronavírus nós temos no Brasil, se realmente a quarentena ia acontecer ou não. E realmente ela aconteceu. A maioria das pequenas e médias empresas não estão funcionando. Grande parte da população realmente não está circulando. Agora que eu nossa saúde e para a saúde do colaborador e para o cliente também. Quando o carro ele sai, ele é liberado, também é feita a higienização. Tudo bom, tava aqui tentando entrar. Tá dando para ouvir direitinho aí? Ah, então tá bom. Te ouvindo. Só tem legal. 8.000 quilômetros que nos separa. Amanda, antes da gente começar a falar sobre o tema e abordar sobre o que você tem vivido do lado daí, para fazer uma análise de uma brasileira que está vivendo do outro lado, e do lado daqui a gente acaba vendo muito no noticiário sobre o surto do Covid-19, especificamente na Europa, especificamente na Itália, né, o pico que ele acabou atingindo. Então, nada melhor do que uma brasileira para falar um pouco do que ela tem vivido, do que ela tem sentido. Fala um pouco para a galera onde você está localizada, e qual era a tua rotina antes do Covid-19. Então, eu estou localizada a 50 quilômetros de onde começou o surto aqui na Itália, então bem pertinho. Eu moro numa cidade pequena, assim como na cidade onde aconteceu. A gente está na região metropolitana de Milão, como se fosse mais ou menos Ananindeua, Marituba. Na região metropolitana de Belém, eu estou na região metropolitana de Milão, bem no norte da Itália. E a minha rotina, como você perguntou, era uma rotina normal. Eu trabalho, inclusive, no ramo de turismo. A minha postação era no aeroporto principal de Milão, que é o aeroporto de Malpensa, aqui perto de casa. E realmente o trabalho, assim, antes era todo dia, né, direto, tinha um fluxo muito grande de turistas, tanto saindo como entrando na Itália, e aí depois tudo mudou. Amanda, me diz qual foi o primeiro momento, fazendo um retrospecto, que vocês realmente ouviram, que você ouviu aí, começar a ficar mais forte o assunto coronavírus, que a galera começou a ficar preocupada. Que período mais ou menos? Então, foi no mês de fevereiro, foi de um fim de semana mais marcante se eu não me engano, era 22 e 23, sábado e domingo, dia 22 e 23 de fevereiro. Ou então foi 23 e 24, eu tô confundindo, mas foi naquele fim de semana ali do 23, que no sábado tinham 20 pessoas com vírus, e no domingo 5 vezes mais, ou seja, 100 pessoas. De um dia para o outro foi de 20 para 100. Aí o pessoal se assustou, e aí naquele mesmo domingo as coisas começaram a mudar. Então, quer dizer, foi no domingo? Sim, foi no domingo. Foi bem recente, então, né? Na verdade, ainda demorou um tempo foi há um assunto explodir. Atrás, sim, foi há um mês e alguns dias atrás isso. Iniciou, como a gente estava falando, né? Próximo a Milão, a mais ou menos 30 quilômetros de Milão. E no começo o pessoal ficou meio incrédulo, porque o surto não tinha chegado na Itália ainda, estava na China. E os especialistas diziam para o pessoal não se preocupar aqui, que esse vírus não ia chegar na Itália. Aí chegou, né? E hoje em dia se fala muito mais da Itália do que da própria China. Então, no começo, as pessoas não levaram a sério. Quando começaram os casos,
as pessoas ainda achavam que ia ser algo que rapidamente ia ser contido. Tipo assim, começou numa cidadezinha de 15 mil habitantes, pouca gente, cidade pequena, o pessoal vai logo conter ali e essa doença não vai se espalhar. E aí, por causa do descaso, entendeu? As pessoas de dentro da cidade, as pessoas que tinham contato com aqueles habitantes lá, continuaram com a vida normalmente, e aí o vírus tomou conta, né, de uma boa parte da região norte e agora de toda a Itália. Não só da Itália, como a gente sabe que foi para o resto do mundo inteiro, né? Então, no começo, as pessoas estavam sendo muito negligentes, entendeu? Não estavam tomando mesmo nenhuma medida. Aí entra a questão do governo, né? O governo orientou que não se reunissem em nenhum lugar, em nenhuma ocasião, mais que 10 pessoas. Então, se no seu local de trabalho você trabalhava com mais de 10 pessoas, provavelmente também no seu local de trabalho você teria que se ajustar. Muito home office, muita gente indo trabalhar em casa. E as escolas foram também algo que fechou logo, assim, depois de 2, 3 dias as escolas fecharam. Porém, os adultos, né, seja autônomos, seja o que for, continuaram saindo para trabalhar e continuaram saindo à noite, porque os locais, bares, restaurantes, cinemas ainda não estavam fechados. Então o pessoal ia para o restaurante, ia para a academia, ia para o shopping, e aí a doença se espalhou. Então, teve um fator agravante aí que os locais, comércios como academia, restaurantes, eles continuaram funcionando e isso foi um dos fatores que acabaram... Exatamente. Não adiantava fechar só as escolas, entendeu? E teve algum decreto do governo, alguma sanção, alguma ordem que fizesse com que as pessoas ficassem em casa? Todos os dias a gente tinha notícia, tinha como um período que mais ou menos vocês estão vivendo aí no Brasil, como eu soube, um amigo me disse, olha, todo dia aqui a gente tem uma notícia nova, a gente tem como é que se fala? Uma atualização. Então o governo começou a dizer para as pessoas ficarem em casa, mas às vezes antes era assim, olha, até alguns dias atrás, por exemplo, o governo dizia que você podia sair da sua casa para passear com seu cachorro. Mas aí agora o governo disse, não, pode sair e só pode ir até 200 metros. Aí agora não, só pode ir e ficar na sua rua. Quer dizer, cada dia o governo vai restringindo mais. Porque ele não quis proibir logo tudo, achando que as pessoas iam entrar em pânico, achando que não precisaria. Mas aí como a situação ficou muito ruim, as pessoas estavam muito negligentes, menosprezando mesmo, né? Então aí o governo foi tirando cada vez mais a nossa liberdade. Então, não teve um dia que o governo disse, olha, parem de fazer tudo. Foi assim, cada dia o governo foi dizendo pra gente ficar cada vez mais em casa. Aí vários lugares... Só que enquanto isso, a doença ia se alastrando. Vários lugares continuaram funcionando, foi o caso do meu trabalho. Muitos lugares já estavam fechados. Eu, como eu falei, trabalho no aeroporto, numa agência de viagens. Não tinha mais ninguém no aeroporto e a gente ainda estava trabalhando. O aeroporto todo aberto, todos os funcionários lá, milhares e milhares de funcionários no aeroporto gigante, e não tinha cliente, mas a gente estava lá. Depois, o governo mandou fechar. Enquanto isso, a doença, né? Foi se alastrando. Você chegou a ter algum caso, ou com você, ou alguém próximo a você, seja familiar, seja amigo, ou até colega de trabalho, que teve caso de contaminação com a doença? Até 2 dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, eu não conhecia ninguém que tinha pego a doença e nem conhecia ninguém que conhecesse ninguém. Então, assim, eu estava mesmo completamente à parte, digamos assim, o grupo de pessoas que eu conheço e tal. Mas aí, como eu falei, há uns 2, 3 dias atrás, eu fiquei sabendo de um casal de... Assim, nós temos um casal de amigos e os filhos deles são adultos, pegaram a doença, mas são adultos, são jovens, então a gente tá bem otimista. Eles estão fora da zona de risco, agora os pais deles são idosos, entendeu? Então é uma coisa boa que eles morem longe e que não tiveram contato ultimamente com os pais, senão os pais estariam doentes também, provavelmente em risco. A empresa que você trabalha realmente dispensou os funcionários, mandou você ir para casa. Qual foi esse período? Para fazer essa análise temporal, né? Eu quero fazer muito um comparativo do que a gente veio vivendo nas 2 últimas semanas aqui no Brasil. Claro. E principalmente nessa semana que o debate se acirrou mais. Claro, olha, eu não vou te saber dizer a data exata, mas foi na semana que, eu me lembro, foi na semana que começou no 9 de março, que era uma segunda-feira, 9 de março, se eu não me engano. Então começou naquela semana ali. Agora, é importante eu repetir que alguns lugares já tinham fechado, não todos. Como está agora quase tudo fechado, né?
Mas aí foi naquela semana que nós fechamos também. Aí foi aí que realmente foi restringido o acesso e a circulação das pessoas nas ruas. Exatamente. E por eu trabalhar no aeroporto, isso é muito significativo, porque fechou completamente. A gente estava trabalhando lá no aeroporto e, como eu falei, a gente via o aeroporto vazio. Não tinha cliente, não tinha ninguém, só tinha os funcionários. Só os funcionários do aeroporto, de bares, restaurantes e tal. E agências de viagem como a minha. E a gente via que, dizia assim, a Suíça fechou as fronteiras com a Itália, a França fechou as fronteiras com a Itália. Aí, olha, não tem mais voo para o Brasil, não tem mais voo para não sei aonde. Então, assim, todo mundo foi fechando as portas. Não queria mais que ninguém que viesse da Itália fosse para lá, justamente. Então, foram, assim, o aeroporto foi fechado na marra, né? E aí ninguém entra, ninguém sai. Só alguns italianos que estavam fora, com muita dificuldade, conseguiram voltar para cá. Mas tá assim, tá fechado, entendeu? É ônibus, você não tá conseguindo nem sair da Itália nem de ônibus. Claro que a gente acaba vendo os números, né? Os documentários, os jornais acabam mostrando muito os números. Mas é aquela questão do sentimento. A população ela acaba tendo sentimento. Primeiro, às vezes, um sentimento de medo, começa a se disseminar dentro da cidade, depois a sensação de pânico, pavor, vendo pessoas morrendo. Então, os noticiários acabam mostrando muito essa questão alarmante que a Itália ainda vive hoje. Né? Como para você, com a relação que você tinha com as pessoas que estão próximas a você, familiar, amigo, como era esse sentimento? Esse sentimento, assim, todo mundo assustado, todo mundo dizendo assim, nunca vi isso na minha vida, parece um filme, parece um filme, parece um filme. E parece mesmo. São coisas que nós nunca vivemos. Então, todo mundo realmente, assim, até os idosos, entendeu? Gente de 80 anos dizendo, poxa, eu nunca vivi isso. Eu vivi a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, mas eu não vivi uma pandemia como essa, desse tipo de você não poder sair de casa. Então, é claro que as pessoas ficam assim assustadas, porque o que é desconhecido assusta, né? Ainda mais quando é uma coisa ruim como essa. E aqui na Itália, todo mundo tem na família, tem conhecidos, pessoas idosas, né? Todo mundo aqui. Como o governo, eu sei que no Brasil está sendo dito muito, né? Que a Itália está com esse problema porque a população é muito idosa. Não acho que isso está completamente certo. Não acho que está completamente certo. Com certeza, os números, a grande maioria são pessoas idosas, né? Mas, como eu estava falando, tem essa preocupação pelos seus parentes idosos, né? Lógico. Mas, ao mesmo tempo, eu não vi muita gente entrando em pânico, como eu vi as pessoas no Brasil entrando em pânico. Aqui o pessoal conseguiu relaxar um pouquinho mais, apesar da preocupação, digamos assim. Então, assim, na tua percepção, esse sentimento de pânico, apesar do crescimento alarmante de contaminação do Covid-19 aí na Itália, você não percebeu, não teve a mesma sensação de pânico, não sentiu aí na Itália do que os familiares que estão aqui no Brasil. Exatamente. Exatamente. Porque assim, uma vez eu estava conversando com uma amiga sobre isso e ela me explicou que aí no Brasil a mídia está falando o tempo todo sobre isso. Pararam as novelas, pararam vários programas, então está o tempo todo o jornal falando sobre isso. E claro que o jornal quer mostrar a realidade, mas muitas vezes o jornal é sensacionalista. Muitas vezes, não estou dizendo sempre. Mas muitas vezes o jornal só está mostrando assim, o pior da doença, entendeu? E aí está mostrando uma coisa que faz quem está no Brasil ficar muito ansioso, muito nervoso. Entendeu? Às vezes mais do que o necessário, porque num momento como esse não é correto a gente entrar em pânico, né? Mas eu vi as pessoas aqui com medo, mas um medo bem controlado. Tá. Alice, antes da gente até falar sobre aquela questão da relação econômica, para a gente falar um pouco, as pequenas empresas, e aí? Beleza, a galera parou de circular na rua, então quer dizer que a padaria da esquina fechou as portas. Como é que esse cara está sobrevivendo? Aí, a realidade daí. Então, tem alguns comentários aqui que eu queria falar antes da gente entrar nesse assunto. Pode ser? Tá ok. Vamos lá. Pode sim, vamos lá. Olha, teve um comentário aqui do Doug CG que ele falou o seguinte. Li que o prefeito de Milão admitiu que fez mal em relaxar cedo demais o recolhimento e que isto permitiu aumentar os casos. Você concorda com isso, Amanda? Foi o Doug. Concordo. Concordo com o Doug. Concordo 100%, porque, como eu falei, no começo, não só as pessoas comuns,
mas os próprios políticos relaxaram, os próprios políticos, e não só os políticos aqui na Itália, mas políticos em outras partes do mundo também, outros países, no começo relaxaram, disseram que não era para tanto, e aí depois viram que os números cresciam absurdamente cada dia, cada hora, e aí tomaram medidas mais drásticas. Então, se desde o começo, aqui no norte da Itália, tivessem sido tomadas medidas drásticas, o vírus não teria ido para todas as partes, né? Uma coisa que eu achei um absurdo e que poderia ter sido evitado muito facilmente foi o êxodo que teve das pessoas que moravam aqui no norte da Itália, né? O governo avisou de noite, era por volta das 7, 8 horas da noite, que a gente ia entrar em quarentena, que não era para sair, não era para entrar, era para ficar no seu lugar, na sua casa. O que aconteceu? Essas pessoas ouviram isso de noite, passaram a madrugada preparando as malas e de manhã cedo elas foram embora para casa dos pais, para casa dos avós, onde elas moravam antes, porque vieram aqui para o norte trabalhar, que aqui tem mais oportunidade de emprego. E aí disseram, bom, já que eu vou ter que ficar em casa sem trabalhar, eu vou ficar na casa da minha mãe, que eu tô com saudade. Aí foram lá para o sul e espalharam o vírus para toda a Itália. Aí o que aconteceu? Levaram o vírus. Então, em vez da gente ficar aqui com o vírus aqui e se curar mais rapidamente, o governo simplesmente avisou isso, mas não se preparou. Deixou que os trens continuassem funcionando, entendeu? Então, as pessoas se movimentaram. Se ele simplesmente tivesse fechado a estação de trem, ninguém teria. Fechou a estação de trem, fecharam as estradas, tivesse feito o que já fizeram agora, esse êxodo não teria acontecido, o vírus não teria se espalhado da forma que se espalhou. Eu achei que foi incompetência. Olha, tem um comentário aqui. Sandy Ellen falou o seguinte: aqui na minha cidade quase ninguém acredita no vírus. Dizem que não vai acontecer aqui. Tiago, o pessoal está escrevendo... Ah, já escreveram aqui, voltou. Estavam escrevendo que não estava ouvindo você, mas aí eu vou responder Vou repetir o que você falou. Não, acho melhor você repetir, já estão te ouvindo. Repete aí a pergunta. Tá. A Sandy Ellen Santos comentou o seguinte: aqui na minha cidade quase ninguém acredita no vírus. Dizem que não vai acontecer aqui. Foi a mesma coisa que disseram aqui. Eu não tenho muito o que dizer. Só posso dizer que foi a mesma coisa que disseram aqui na Itália quando tudo começou. Não tem como dizer que vai chegar, que não vai chegar. Você não pode saber. Todo cuidado é pouco, porque você pode dizer, aqui na minha cidade ainda não tem ninguém com a doença. Mas a pessoa pode estar com a doença lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Você só ainda não sabe, ela ainda não descobriu. Porque o ruim desse vírus é que ele é muito fácil de ser transmitido e que você pega o vírus e pode ficar 2 semanas sem ter sintoma nenhum. Tem gente que nem apresenta nenhum sintoma, mas vai por aí e passa o vírus para outra pessoa. Então, assim, não tem nenhum caso agora que você saiba, mas talvez amanhã tenha, entendeu? Esse que é o ruim. Perguntar para os universitários aqui para ver se ele está de acordo comigo. Vou perguntar para o meu marido. O que você acha? Pode chegar na situação que a Itália chegou? Non lo so, dipende come reagisce col caldo. A resposta dele é a mesma que a minha. Não sei. Depende de como... Primeiro, de como o vírus vai se manifestar, sendo que o Brasil é um país mais quente, né? E o vírus prefere um ambiente frio. Isso não significa que... Isso é um fator que favorece. É um fator que favorece, mas não adianta só isso, né? Se adiantasse só isso, não teria nenhum caso no Brasil. Os casos não estariam aumentando, né? Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Então, não vai depender somente disso, de contar com o fator climático, que é uma vantagem, com certeza, graças a Deus, é uma vantagem, mas depende muito das pessoas. Depende das pessoas comuns, se vão tomar os cuidados ou não, e depende também do governo, entendeu? Depende do governo dele conscientizar as pessoas e dizer, tomem cuidado, isso não é uma gripezinha. E não é isso que a gente está vendo. É uma questão realmente muito delicada, mas é uma pergunta que não tem como a gente acabar fugindo. De estados, diferentes estados, a cidade de São Paulo, que é a mais populosa, e que tem uma logística muito sobrecarregada em termos de transporte, ela adotou o confinamento, né? Já dá para perceber alguns efeitos do que essa quarentena tem feito lá. Só que entra uma outra discussão que está muito forte essa semana aqui no Brasil. Tem um barulho aqui. Que é a questão econômica. Se eu sou uma pequena, média empresa
como é que as empresas aí na Itália, para a gente falar primeiro da realidade aí na Itália, como é que as empresas daí, que você tem observado, das empresas que você se relaciona, como é que elas têm sobrevivido, já que não tem circulação de pessoas, não tem... a economia acaba não circulando, as pessoas param de circular, param de consumir. Então, como é que essas empresas... O que tem sido feito por parte do governo? O que tem acontecido aí? Tá, eu vou falar. Como é que essas empresas estão sobrevivendo fechadas, né? Principalmente as empresas pequenas. Então, eu trabalho numa empresa nacional bem grandona. Então, ela é afetada, obviamente, de uma forma bem diferente. Mas falando de uma forma geral, o que eu posso dizer para vocês é assim. Aqui na Itália existem 2 tipos diferentes de contrato de trabalho, tá? Assim como no Brasil existem certos períodos do ano, normalmente no fim do ano, que as empresas contratam as pessoas, né? Pelo período do Natal, assim, um contrato de 3 meses, um contrato de 2 meses, por exemplo. Aqui na Itália existem os contratos temporários, tá? Que normalmente duram 1 ano. Aí, terminou aquele contrato, a empresa não tem mais nenhum vínculo com você, não tem mais nenhuma obrigação com você, ela pode simplesmente agradecer o seu trabalho e não renovar. Ou ela pode renovar o teu contrato, e tem gente que trabalha assim a vida inteira, contrato após contrato, de 1 ano a cada ano. Então, essas pessoas estão em uma situação. Quem tinha o contrato que estava vencendo agora, em fevereiro, março, abril, maio, justo nesse período da crise, são pessoas que estão perdendo seus empregos. O meu vizinho aqui, do outro lado, né, da minha casa, ele também trabalhava no aeroporto, no mesmo aeroporto que eu, e o contrato dele vencia agora em março e deixaram ele em casa, ou seja, ele está sem emprego agora. Essas pessoas que ficam sem emprego podem receber uma espécie de auxílio do governo, um seguro-desemprego, mas não é muito, até porque quando esse auxílio acabar, elas vão precisar buscar, né, procurar emprego e não vai ser fácil, porque a Itália ainda vai estar se recuperando dessa crise. Agora, do outro lado, né, as pessoas que têm um contrato, digamos, contínuo, vitalício, é um contrato que aqui se chama indeterminado, é tempo indeterminado. Então, a pessoa pode ficar a vida inteira, se aposentar naquela empresa, quando te dá um contrato assim. Esse tipo de pessoa está recebendo um auxílio bem legal do governo, que eu considero, que está recebendo entre 70% e 80% de ajuda. A minha empresa, por exemplo, está dando aos funcionários 80% do salário, mas com a ajuda do governo, não é do bolso da empresa que está saindo isso. Com isso, estamos falando de empresas, né? Com relação a trabalhadores autônomos ou pequenos negócios, os que fecharam, o governo está dando uma ajuda simbólica de cerca de 600 euros, que é o valor base de uma aposentadoria aqui, de uma pensão, entendeu? Existem aposentadorias mais altas do que isso, mas assim, a menor são 600 euros. Então é isso que o governo está disponibilizando para quem está fechando as portas nesse período, uma ajuda simbólica de 600 euros por mês. Que é bem pouco, mas é melhor do que nada nesse período. Entendi. Então, se a gente for parar para analisar, realmente a população, a partir de um determinado período, de uma determinada data, realmente obedeceu a quarentena, a galera não ficou circulando, só que enquanto isso a economia gera um problema econômico inevitavelmente, mas por outro lado o governo liberou algumas medidas que conseguissem amenizar esses efeitos para o pequeno empreendedor, para o funcionário que de repente tenha sido desligado da empresa, coisas do tipo. Isso, né? O governo está dando uma assistência, está fazendo aquilo que pode, né? E a gente sabe, assim, que, como eu falei, cada dia a gente tem notícias novas, então o governo está atualizando aí, estamos esperando novas notícias com relação a isso, mas por enquanto é isso que o governo está fazendo, está dando essa ajuda e esse auxílio de quem autônomo, 600 euros por mês, mais ou menos, e trabalhador normal, como eu, funcionário de empresa, 70%, 80% do salário normal. Então teve uma redução de salário. Você trabalha home office hoje? Não, eu tô em casa, porque o meu trabalho eu trabalho no setor turístico. Então, sem turista eu não posso trabalhar, não tenho o que fazer. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, Amanda, um comentário. Amanda, como foi a Josi? Amanda, como está a sua rotina diária? Precisa de algum documento para sair de casa, para ir no mercado? Precisa. Tem um documento que o governo obrigou que todo cidadão que for sair de casa, for circular, leve consigo. É uma declaração, você tem que preencher
e você preenche dizendo onde você mora, quem você é, etc, etc. E aqui só está sendo permitido sair de casa por 3 motivos. Ir para o supermercado, né, comprar, no caso, itens alimentícios, ir para uma farmácia e ir para um trabalho, no caso que você seja uma das poucas pessoas que ainda estão trabalhando normalmente fora de casa. Né? Alguns setores não pararam, no caso, quem trabalha em supermercados e farmácias, mas alguns trabalhadores que não trabalham diretamente com o público, tendo contato com muitas pessoas, também estão continuando a trabalhar. Então, essas pessoas que circulam têm que ter uma declaração e a rua tá cheia de policiais, os policiais estão por aí, estão fazendo ronda, e quando eles veem você na rua, eles te param e pedem para ver seus documentos e para ver esse certificado, não, essa declaração. E aí perguntam para você, para onde você está indo. Aí se você disser, não, eu estou indo trabalhar lá não sei aonde, eles podem fazer a verificação. Eles ligam para o local para ver se é verdade isso que você está dizendo. Se é verdade esse bilhete. Se não for verdade, você vai ser multado e você pode ir para a prisão também por alguns meses. Tá brabo aqui o negócio. Nossa. Aqui Nossa, o negócio tá funcionando. Tá sério mesmo, tá? Eles foram negligentes no começo, mas agora eles estão pegando firme, porque restringiram porque eles viram realmente que o negócio tomou proporções, né? se não tocar no bolso, o cidadão não muda de atitude. O brasileiro é muito parecido com o italiano nesse caso, né? Eu tenho uma pergunta, Amanda, aqui, muito específica, né? Que é a questão de pequenos negócios mais voltados. Tem um público que nos acompanha aí, que é muito direcionado para a área de mecânica. Oficinas mecânicas, autopeças. Você chegou a observar algum tipo de liberação para esse tipo de segmento? Sim, as oficinas mecânicas estão funcionando normalmente, porque é um ramo que realmente não pode parar, né? Como você mesmo falou na introdução, antes de eu entrar na live, enquanto tiver carro, veículo circulando, vai precisar das oficinas mecânicas para dar uma manutenção, para consertar, né? Porque senão realmente tudo vai parar mais do que já parou, já está quase tudo parado. Mas para a gente sobreviver, para a gente ter os supermercados abastecidos, para ter as farmácias com os remédios, entendeu? Para ter o básico para a gente sobreviver, as coisas não vão se teletransportar magicamente. Então a gente precisa, né, dos caminhoneiros aí no trabalho. Então os caminhões, assim, esses profissionais não podem parar. Então é lógico que as oficinas mecânicas também não podem, né? Claro que as pessoas ali estão trabalhando não diretamente com o público, mas têm seus colegas de trabalho. Só que aqui está sendo respeitado, né? As orientações de segurança, de higiene, entendeu? Sempre usar o álcool em gel, né? O álcool em gel, lavar bastante as mãos e sempre manter uma distância de 1 metro e alguma coisa, né? Entre uma pessoa e outra. Então está sendo feito assim. Show de bola. Olha, teve um comentário aqui da Soy Fernanda Souza. Ela disse, vira jornalista, Amanda. Ela te chamou de jornalista. Já tem uma dica aí. Essa é a minha primeira live, ainda tem muito pela frente, muito para aprender. Mas obrigada. Não, mas está sendo show, olha, tô adorando, a galera tá curtindo aqui. Muito obrigada. Amanda, tem um tópico que você comentou aí que eu queria aproveitar para falar. Sim. Teve um momento aqui, uma etapa, eu não sei como foi nas cidades de um modo geral, mas em algumas regiões do Brasil, a gente tem contato com muita gente do Brasil todo, porque a nossa rede tem gente de norte a sul do país, na nossa rede da área de mecânica. E teve por um lado, a gente não pode dizer que é fake news, mas também teve um movimento da galera dizendo assim, cara, tem que ir para o supermercado, abastece tua casa, coloca 3 meses de comida abastecido lá, porque pode ocorrer desabastecimento. Ocorreu alguma coisa relacionada a isso aí na Itália? Teve alguma coisa que... Ocorreu o mesmo tipo de pensamento, porque é o primeiro pensamento que você tem. Inclusive, eu admito que eu tive esse primeiro pensamento. Quando eu soube dessas coisas, eu falei, meu Deus, vai tudo parar. Vai parar o abastecimento, as coisas vão faltar, a gente tem que comprar itens e tal, mas a gente acabou não comprando. Mas é normal você ter esse primeiro pensamento, né? Agora já está sendo dito bastante isso, o pessoal já se desesperou, já esvaziou os supermercados aqui na Itália e tudo, e o pessoal no Brasil assistindo isso. Quando o vírus começou no Brasil,
a situação se repetiu muitas vezes, então agora já está sendo dito, acho que já não existe mais isso de usar a ignorância, eu fiquei com medo para se justificar, porque já está sendo batida a tecla, né? Para não fazer isso, para não ser egoísta, para não entrar em pânico, porque você só vai desabastecer um supermercado, né? Vamos aqui fazer de conta que eu, por exemplo, toda semana, toda segunda-feira vou ao supermercado e compro 1 quilo de arroz. Se naquela semana eu entrei em pânico, eu não comprei 1 quilo de arroz, eu comprei 15 quilos de arroz, e aí o meu colega fez a mesma coisa, o meu vizinho fez a mesma coisa, é óbvio que só vão comprar as primeiras pessoas que chegarem, entendeu? Aí depois você chega, vê o supermercado vazio, acha que é o apocalipse, né? Mas não é isso, foi só a irresponsabilidade das pessoas, né? Então, assim, aconteceu, porque é normal as pessoas se assustarem, mas não deve mais acontecer. Você compra os seus itens como você está acostumado a comprar, porque você até pode ter dinheiro guardado para comprar coisa para 3 meses, entendeu? Mas e quem não tem? Porque a oferta e procura, né? Você compra muito, aí vai ficar pouco o produto e as empresas vão subir, porque eles também não querem saber de quem não comprou. Então, quem não comprou vai pagar muito caro. Nossa, gente, olha só, uma salva de palmas para Amanda, a jornalista da CNN. Para com isso. Tá dando um show aí na live, show de bola. Olha, teve um comentário da Luana, a Luana comentou assim mesmo, a família deles é de artistas. Mandou um coraçãozinho aqui. Luana? A Luana comentou. Não sei se isso é um elogio, hein, Luana? Olha só, a Josi comentou aqui, Amanda respondendo sem rodeios. Ah, eu sou assim. Aí a Josi perguntou aqui, Amanda, você fez estoque de alimentos? Não. Eu só comprei muito chocolate mesmo, mas é normal, isso é normal. Não fiz estoque de alimentos. A única coisa a mais que eu comprei foram uns materiais a mais, já que eu tô passando mais tempo em casa, para cozinhar umas coisas mais elaboradas aí, dar uma saída da rotina também, que também é uma forma de terapia, né? Mas eu não comprei nada, não fiz estoque de nada, não. Não façam estoque, não façam. Entendi. O Doug comentou aqui, que era até uma das perguntas aqui. O Doug comentou o seguinte, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguma sugestão para nós brasileiros, Amanda, já que agora é que nós vamos entrar na pior fase da pandemia? Tem alguma mensagem, algum recado? Para você que já viveu, vamos dizer assim, é como se já vivesse uma etapa futura, lá na frente, né? Como se a gente ainda tivesse 2 casas do jogo, né? 2, 3 casas do jogo, talvez. A gente não sabe realmente. Não é algo... não quer dizer que tudo o que aconteceu aqui vai acontecer idêntico no Brasil. Exatamente, vai acontecer aqui. Porém, é bom olhar para quem já está vivendo isso há mais tempo do que a gente, né? Eu não tenho uma sugestão, assim, inédita. Não vou falar nada de realmente exclusivo agora, entendeu? O que eu posso falar é realmente manter a calma, se informar e saber que isso vai passar. Não é a primeira pandemia que existe. Talvez nos nossos dias a gente nunca viveu algo do tipo, mas se nós fizermos o que está sendo orientado, se nós colaborarmos, se nós deixarmos de ser egoísta, né, fizermos tudo direitinho, nós vamos sofrer as consequências desse vírus, dessa pandemia, mas menos do que se a gente se rebelar e quiser fazer do nosso próprio jeito. Então é aceitar que a gente está numa fase ruim, é aceitar que muita coisa sai do controle, que você não sabe quando as coisas vão normalizar, entendeu? É aceitar e tentar manter uma sanidade mental, emocional, espiritual, em todos os sentidos. Aceitar que as coisas estão ruins, mas saber que vão melhorar. E vamos fazer cada um a sua parte enquanto isso. Obviamente, fazer a sua parte está bem claro, né? Fique em casa o máximo que você puder durante esse período. Entendi. Amanda, para você que está vivendo aí, porque uma coisa é a gente acompanhar pelos jornais, a gente sabe que depende muito do tipo de jornal que se lê, mas para você que está vivendo aí e acompanha mais de perto, qual é a previsão, na sua visão, na sua opinião, do que você tem percebido, sentido, lido, na sua visão, esse
término dessa quarentena ou que as coisas se aliviem um pouco mais e não fique todo esse cerco na questão da circulação aí onde você mora, na Itália? Eu não vi nenhuma autoridade falar algo do tipo, assim, tal dia, tal semana as coisas vão acabar. Mas existem os virólogos, existem os especialistas que estão estudando, né? E aqui a gente está vivendo, como eu falei, um dia de cada vez. Quando começou essa questão, eu vou dar uma pequena voltinha para dar essa resposta, porque eu preciso. Quando começou a questão do vírus, o surto lá em Codogno, ainda estava só lá, só naquela cidade, só ali naquela zona. E as pessoas fizeram uma quarentena de uma semana, achando que em uma semana, né, tipo assim, vamos fechar tudo, vamos ficar em quarentena por uma semana e ver como isso se comporta. Ou seja, no começo eles achavam até que ia ser uma coisa mais rápida. Uma semana não, duas semanas, desculpa. E aí eles viram que a situação só estava piorando, então eles fizeram uma quarentena maior. O que o governo falou agora é que tudo vai ficar fechado e tal até a segunda ordem, até dia 3 de abril. Então, dia 3/4. Quando chegar 3 de abril, nós vamos analisar a situação e ver se precisa continuar do jeito que está ou não. Não significa que vai tudo voltar ao normal dia 3 de abril. Nós vamos analisar, sim, pesar, analisar a situação para ver como funciona. Eu estou com esperanças, não que exatamente 3 de abril as coisas se resolvam, mas eu estou com a esperança que a partir do mês de maio tudo já esteja bem melhor por aqui. Então, início de abril agora vai ser feita uma reavaliação do governo para ver como é que está a situação. Até porque quando aconteceu aquele êxodo de quem estava no norte da Itália ir para o sul e levou o vírus, teve uma coisa positiva nisso tudo. O governo soube que o vírus tinha saído do controle e agora qualquer lugar de qualquer cidade poderia estar com o vírus. Então, eles deixaram a Itália toda uma zona vermelha, que significa, né? Não sei se vocês estão chamando assim aí no Brasil, zona vermelha, aqui sim, que significa essa coisa da quarentena absoluta, fecha tudo o que puder, deixa só o básico aberto, supermercado e farmácia, como eu falei. E fazendo isso, as pessoas levaram a sério. Quem ainda estava menosprezando o perigo, levou a sério e disse, não, ficou grave a situação, então vamos ficar em casa. Aí pronto. Aí, agora, finalmente, tem alguns dias que o número ainda está subindo, mas está subindo muito menos, entendeu? O número estava assim, por dia, 3.600 novos infectados. Aí teve um dia que ficou 1.200, quer dizer, né? Menos da metade. Então, ainda está subindo, os casos ainda estão subindo, mas também não estão mais subindo como antes. Então, eu já vejo alguma melhora nisso, né? Sou positiva. Se for fazer a questão da quarentena, efetivamente, que foi quando foi proibido a circulação. Exatamente. Já dura quanto tempo, Amanda? Já dura quanto tempo? Já está há mais ou menos uns 20 dias. Já tem mais de 2 semanas. Como eu falei, teve gente que começou antes e teve gente que começou depois, né? Eu comecei, esse fim de semana vai fazer 3 semanas. Que foi mais ou menos, eu comecei mais ou menos com o resto da Itália mesmo. Quase 3 semanas. Show. Mais um pouquinho a gente sai do cativeiro, não tem problema. Tá acabando o estoque de chocolate, né? Amanda, perguntaram aqui se seu esposo também trabalha no aeroporto. Não, ele não trabalha no aeroporto. Ele é autônomo, trabalha em família e ele continua trabalhando. Porque ele não tem contato. Ele não tem contato direto com as pessoas. Ele só tem contato com uma pessoa, no caso o irmão dele, que eles, como eu falei, trabalham em família. Só eles dois, então não tem perigo. Mas eles também tomam os cuidados normalmente, né? Amanda, olha, eu quero te dizer o seguinte: se tudo der errado no aeroporto, eu quero te dizer que tem uma chance muito grande de na hora de. Nada. Chegou a sair esses dias, Amanda? Chegou a sair esses dias agora ou não? Não. Eu tô há 3 semanas, eu não saí de casa. Eu só saí de casa uma única vez, que foi para levar uns documentos lá no meu trabalho. Bem rapidinho só. A gente pode fazer um combinado, então? Pode. Não sei. Quando você for sair a primeira vez, for ver a luz do dia a primeira vez, você pode fazer uma gravação mostrando um pouco da tua experiência do teu retorno, né? Mostrando o que for possível, né? Mostrando o que for possível. Nem vou pedir aqui, mas o que for possível. Com certeza, vou registrar aí a experiência, então. Voltando no mundo dos vivos, né? Rolando.
mostrando um pouco como é que está a circulação nas ruas, os comércios, se a galera está começando a sair realmente, a começar, quando essa queda mais acentuada do vírus, segundo que os especialistas mostram, né, do gráfico da propagação do vírus, ela acontecer, né, que a gente acredita que está próximo. Sim, sim. Aqui está todo mundo dizendo, assim como aí no Brasil também, que quando acabar isso, vai fazer aquilo. Então, eu acho que vai ter bastante movimento nas ruas. As pessoas voltando aí para o cinema, para os bares, restaurantes, acho que vai ter bastante movimento, sim. Eu não sei ainda o que... Olha, teve um comentário aqui que eu deixei fixado aqui. Queremos outra live no dia do retorno. Então, já não sou eu que estou falando mais aqui, viu, Amanda? É a galera que tá pedindo aí. Não adianta balançar o cabelo, não adianta ficar nervosa. O Doug tá muito ousado. Tá muito pra frente. Mas tá bom. Vamos esperar que seja logo, né? Sim, em breve, né? Em breve. Amanda, muito, muito, muito obrigado. Olha. Muito obrigada pelo convite. Se cuidem. O maridão tá aí do lado, né? Tá aqui do lado. Ele é muito tímido. Bem rápido. Ele não é relâmpago. Tá aqui. Tá. Oi. Mostra o filho. Nosso filho. Cadê? Dá um oi. Oi pro Brasil. Oi. Pronto. Tudo bom? Qual é o nome dele? O nome dele é Paulo. Paulo. Ele é daí mesmo, da cidade? Nascido e crescido. Do norte da Itália. Nascido e crescido aqui. Milanês. Então toda a família dele... Toda a família dele, sim, tá toda aqui. Temos idosos. Tá todo mundo na quarentena. Tá todo mundo na quarentena. A gente tem... na família dele tem idosos e tudo, então tá todo mundo se cuidando e graças a Deus tá todo mundo bem e é assim que vai continuar. Show. Muito obrigado, viu? Olha, já estão te chamando de correspondente aqui. Foi ótima a nossa correspondente. Da próxima... Muitos fãs assistindo. Da próxima vez eu vou segurar um... Valeu as dicas, Amanda. O pessoal tá comentando aqui. Poxa, que bom, gente. Fico feliz aí. Obrigada pelo Ibope. É mais divertido, né? É divertido com participação. Não, eu quis aproveitar também. Falei aí para os meus amigos para, se tivessem curiosidade, assistir, porque foi um assunto que eu não consegui falar com todo mundo, né? Tava com a cabeça muito cheia. Agora que vocês estão vivendo a quarentena como eu já estava antes, dá para entender, né? Que a gente fica com umas preocupações, então... Eu acabei me resguardando de falar tanto sobre esse assunto, mas eu achei muito boa e muito válida a ideia da live. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Que isso, eu que agradeço. Realmente eu sei que esse é um momento de muita instabilidade, muita incerteza, é um momento que às vezes a gente fica com muitas dúvidas, né? Porque acaba sendo o medo do desconhecido. Ah, será que eu vou pegar essa doença? Será que eu vou ser acometido de forma grave? Um familiar meu, vou me tornar um transmissor? Então, muitas incertezas de um modo geral, né? Com certeza. Mas é importante vocês se tranquilizarem, fazer aquilo que estiver dentro da sua possibilidade de fazer, realmente não entrar em contato com outras pessoas, se higienizar, lavar as mãos, anda com sabão no bolso, anda com álcool em gel, para evitar o contágio, né? As pessoas que ainda estão tendo contato com outras pessoas. Amanda, para a gente finalizar, dá uma última mensagem para a galera. Gente, o que eu posso dizer? Tem duas coisas que a gente precisa evitar nesse período. Queria saber primeiro se o pessoal está ouvindo direitinho aí. Acho que tá, né? Tá. Mandei um beijo para o Chu, já mandei. Tem duas coisas que a gente precisa evitar nesse período, que é o pânico e o descaso, né? Não adianta entrar em pânico, achar que é o fim do mundo, achar que, sabe, que tudo mudou completamente, que não tem mais o que fazer. Não adianta entrar em pânico, não adianta você ficar acreditando em tudo que você lê, né? Que tem muita fake news por aí, sabe? Eu já ouvi cada absurdo, já ouvi gente que está repassando mensagem por WhatsApp, falando que é para você tomar muita sopa, muito chá, porque é quente, o vírus fica na garganta, o vírus não gosta do calor. Sabe, essas coisas, sabe? Dizendo que não é para usar álcool em gel, é para usar vinagre. Então, essas crendices são perigosas. A gente pode até achar engraçado, mas vai ter uma pessoa que vai acreditar. E vai deixar de usar o álcool em gel para usar vinagre, não vai combater um vírus, vai pegar o vírus e vai passar para outras pessoas. Então,
Não adianta acreditar em tudo que você vê, não adianta entrar em pânico, mas também não adianta você menosprezar, você dizer que não é nada demais, né? Então, para combater, seja um extremo que o outro, você tem que ter a informação correta. Então, o que eu digo pro pessoal, busquem as informações nos lugares certos, entendeu? Não acreditem realmente em tudo que vocês veem por aí, se informem, mas ao mesmo tempo cuidem da saúde de vocês, não só a saúde física, né? Lavar as mãos, tomar todos os cuidados, higienizar seus produtos, mas cuidar da saúde emocional também, porque foi algo que eu vi muita gente passar, muita gente está passando, e eu mesma fui afetada a um certo ponto, não por medo do vírus em si, mas por causa do comportamento das pessoas. As pessoas muito assustadas ficavam passando medo para mim, entendeu? Por mais que eu estivesse tranquila, as pessoas estavam me deixando muito estressada, muito irritada. Então, tomar cuidado até com a sua sanidade mental, não ficar pensando e falando e ouvindo sobre o assunto 24 horas por dia, né? Já tem algumas orientações aí na internet para você espairecer, pensa em outra coisa, vai ler um livro, entendeu? Vai estudar algum assunto. Então, é isso que eu posso dizer. Obviamente, fiquem em casa, né? Quem puder ficar em casa, fique. Agora, os profissionais que tiverem que trabalhar ou que puderem ainda trabalhar, se puderem fazer isso com segurança, né? Lógico, que esses profissionais trabalhem. E quem, sempre com segurança, e que não encorajem outros a fazerem isso se não for o caso deles, entendeu? Pode ser que o seu caso seja trabalhar, mas se o não sei, o seu colega puder ficar em casa, melhor. Quanto mais gente em casa, menos o vírus vai se proliferando, né? Aproveitar esse período para estudar, para se aprimorar, vai fazer aquele curso, vai pegar o caderno e fazer aquela lista de metas, né? O teu plano de metas, quando a crise passar, como é que eu vou fazer, que novas ideias eu vou trazer para os meus negócios, entendeu? Então, não ficar parado. Esse não é um período que a gente tem que parar completamente, né? A gente está dentro de casa, mas a gente está trabalhando também. É isso que eu tenho para dizer. Isso mesmo. É isso. Positividade, parabéns, coisas vão melhorar. Muitíssimo obrigado e parabéns. É justamente isso. Claro, seguir as normas de segurança, evitar, é isso que a Amanda falou. Realmente, se você puder ficar em casa, aproveita, fica em casa, assiste uma Netflix, faz um curso online, vai ler um livro, vai brincar, vai fazer algum tipo de jogo em casa, aquilo que você sempre... aquilo que você falava que não tinha tempo de fazer, vai lá, aproveita e faz. Agora, Exato. Algumas pessoas precisam continuar trabalhando, né? Algumas pessoas autônomas precisam continuar circulando, indo e vindo, indo para o trabalho. Então, faça o máximo possível que puder para evitar com que, primeiro, você se contamine, ou então que você seja um agente transmissor para outras pessoas, né? Isso aí é a regra número 1, pensar no outro, né? No próximo. Exatamente. Não é momento da gente fazer as coisas da nossa própria cabeça. É momento da gente aceitar. Estamos vivendo um período difícil. Estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia é uma coisa que afetou o mundo inteiro. Então, a gente tem que trabalhar junto. Se 90% fizer e 10% não fizer, a doença vai continuar progredindo. Porque o vírus funciona dessa forma. Então, responsabilidade, manter a calma, informações corretas, não disseminar o pânico, não ter descaso, todas essas são dicas, né? Ficar em casa e entender que é um período difícil, mas se a gente colaborar, ele vai passar logo. Tá marcada a nossa live na volta da quarentena, Amanda? Como é? Tá confirmado? Tá confirmada a nossa live no retorno da quarentena? Tá confirmada. Eu não sei onde vai ser, mas tá confirmado. Fechou, eu acho que combinado. quando acabar a quarentena, eu vou descansar aí uns 2 dias. Não, tô brincando. Vou fazer alguma coisa ao ar livre. Tá bom. Tchau, Amanda. Fica com Deus, viu? Tchau. Um abraço. Vocês também, e um beijo. gente. Fiquem... Beijo Um abraço pra todo pra mundo. toda a família. Tchau. Que show. Galera, amanhã nossa live, na terça-feira fizemos com a Coreia do Sul, com o Emanuel Ipixuna, engenheiro mecânico. Hoje foi com a Itália, com a Amanda, e amanhã é com o Japão. Tem um amigo nosso lá, que está lá no Japão, e ele vai falar um pouco sobre a realidade deles lá. O Japão foi um dos países que teve uma menor incidência de casos. O que está acontecendo lá, o que fizeram, o que não fizeram. Nosso foco sempre vai ser acabar direcionando muito para pequenos e médios negócios, beleza? Tamo junto, bora para cima, é só o começo.
e não pode parar, beleza?